Olá, queridos alunos do PEJA 2, Bloco 2. Aqui é a professora Vanessa, da matéria de Ciências, dando continuidade às nossas videoaulas semanais. Hoje eu vou falar sobre substâncias puras e misturas. Mas antes de eu falar sobre substâncias puras e misturas, eu vou relembrar com vocês a matéria dada anteriormente, até mesmo em sala de aula, que são os fenômenos físicos e químicos, que é o que a gente está estudando nesse momento, tá? Os fenômenos são todas e quaisquer transformações ou mudanças que ocorrem com a matéria. Toda e qualquer transformação que ocorre com algum material a gente chama de fenômeno, tá? E esses fenômenos, eles podem ser divididos em fenômenos físicos, que são aqueles fenômenos em que a composição da matéria não se modifica, como, por exemplo, você está vendo aí no slide, né? Um gelo se derretendo, uma pedra de gelo derretendo. Bom, o que é uma pedra de gelo? Não é água congelada? E quando ele derrete, não é uma água no estado líquido? Pois então, não houve, tanto na forma na forma sólida, quanto na forma líquida, não houve uma mudança química. Não mudou o cheiro, não mudou sabor, não mudou brilho, houve só uma mudança física, uma mudança de estado físico. Então, a gente diz que isso é um fenômeno físico. Como no outro desenho que nós estamos vendo aí, alguém rasgando uma folha de papel. Então, quando você pega uma folha de papel e rasga ela em vários pedacinhos, ela também não vai modificar a sua composição. Ela continua com o mesmo brilho, independente do tamanho. Ela mudou somente a sua forma. Ela vai continuar com a mesma cor, com o mesmo brilho, com a mesma textura. Isso são fenômenos físicos, tá? Fenômenos químicos são aqueles que ocorrem a transformação da matéria na sua forma estrutural. Ou seja, quando existe uma mudança de brilho, de cheiro, de textura, aí sim a gente diz que ocorreu com esse material um fenômeno químico, como por exemplo esse parafuso enferrujado que vocês estão vendo aí, né? Antes ele era de um outro jeito, né? Ele tinha um outro brilho, uma outra textura, um outro cheiro, e após o intemperismo, após uma ação natural ou não, ele passou a virar, né, a ser enferrujado, a ter ferrugem. Mudou o cheiro, mudou a composição química, né? Mudou o brilho. Então, foi uma mudança química. Assim como se eu pegar aquela mesma folhinha de papel agora, ao invés de rasgar, eu colocar fogo. O que vai sobrar? Tem o mesmo cheiro, o mesmo brilho, a mesma textura? Não. Então, houve uma mudança química, ou seja, um fenômeno químico, tá? Isso foi só para a gente relembrar, tá? Então, agora nós vamos falar sobre substâncias puras e misturas. Bom, se eu disser para vocês, essa água aqui é pura, o que você imagina como água pura? Bom, a gente, popularmente falando, né, a gente diz que é água, só água, água do filtro. Agora, se a gente diz, aqui tem água com açúcar, aquilo é uma água pura? Não, é o quê? Uma mistura, tá? Vamos entender o que são substâncias puras e misturas, tá? Então, vamos lá. Substância pura é aquela que você vai encontrar em algum local, em um determinado recipiente, contendo somente um tipo de molécula, ou seja, um tipo de material, tá? Eu posso te dizer, então, nesse copo aqui, eu tenho água, água pura. O que é água pura? É H2O, né? É hidrogênio e oxigênio, dizendo ali dentro daquele copo, né? Contendo, né? Aquele copo está contendo essa água. Então, a gente diz que é uma substância pura que tem ali. Se eu te disser que no outro copo eu tenho açúcar, o que é isso? É uma substância pura ali, tá? Só que essas substâncias puras, a gente também classifica elas como substância pura simples e substância pura composta. Aqui nós temos três exemplos. O primeiro deles que vocês estão vendo é o gás hidrogênio. O segundo é o gás oxigênio e o terceiro é o gás ozônio. Vocês conseguem ver que é uma substância pura simples porque ela é uma substância, uma molécula, né?
Não esqueçam que moléculas são átomos unidos, e aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio, ó, 2 elementos químicos de hidrogênio. Então, uma substância pura, simples, eu digo quando tem somente um único tipo de material formando essa molécula. E que tipo de material é esse que forma essa molécula? O hidrogênio. Já no gás oxigênio, que tem a seguinte fórmula, ó, O2, eu encontro o quê? Somente oxigênio formando essa substância, que é o gás oxigênio. E na terceira substância, que é o gás ozônio, eu encontro somente átomos de oxigênio também. Então, a gente diz que são substâncias puras, né? Porque é só um tipo de molécula, porém uma substância pura simples, porque é formado de um único elemento químico, ok? Agora, existem também as substâncias puras compostas, que são formadas por moléculas que apresentam 2 ou mais elementos químicos diferentes, tá? Que é, aqui então, como exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio. Na significa, lá nessa tabela periódica, que já foi apresentada a vocês, o sódio, e o Cl significa o cloro, tá? Então, eu tenho tanto sódio quanto cloro juntos aqui, ó, tá? Desculpa, aqui formando o cloro. Aqui está formando o H2O, olha aqui a água, ó. O oxigênio está representado por essa bolinha vermelha e o hidrogênio, os 2 hidrogênios, representados por essa bolinha branca. Então, você verifica aqui que é uma substância pura, porque tem somente nesse local aqui, somente moléculas de água, porém, uma substância pura composta, porque tem 2 tipos de elementos, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio. E aqui, como eu havia falado antes, a gente encontra o sódio e o cloro, tá? Vamos continuar. E o que é uma mistura? Uma mistura é todo o material formado por 2 ou mais substâncias puras, chamadas de componentes da mistura. E a mistura tem composição variada. As misturas são divididas em mistura homogênea e mistura heterogênea. Vamos saber um pouquinho sobre cada uma delas. Então, eu tenho uma mistura, gente, quando eu tenho em algum recipiente, como esse copo aqui, que nós chamamos de Becker, nós temos 2 ou mais substâncias puras misturadas, como essa água com açúcar aqui. E uma mistura ela pode ser chamada homogênea quando ela apresenta uma única fase. O que significa isso, professora? Significa que você não consegue ver os componentes dessa mistura. No caso aqui, a água é o solvente, porque dissolveu o açúcar. Então, você sabe que é uma mistura porque você que fez, né? Ou você que colocou água e açúcar aqui dentro desse copo, desse becker, ou você provou e viu que era água com açúcar. Porque visualmente você não consegue ver. Então, a gente diz que quando a gente não consegue ver os componentes de uma mistura, ela apresenta uma única fase. Ela é monofásica. Mono de um e fásica de fase. Ok? E as misturas também podem ser heterogêneas, que são aquelas que apresentam mais de uma fase. Tá? Ou seja, essa daqui apresenta 2 fases. Olha, é uma mistura de água com óleo. Você não consegue enxergar a fase água e a fase óleo? Então, isso é uma mistura heterogênea. Ela é visível, ok? E aí, eu passei 5 perguntinhas sobre essa matéria. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Se vocês não compreenderam, voltem no vídeo, revejam. E também vocês podem me procurar, tá? Pelos nossos canais de comunicação, que são muitos, e eu fico aguardando vocês. Esses exercícios são para serem feitos no caderno, tá? E em breve nós vamos estar mandando o gabarito desses exercícios, tá? Com esclarecimento de dúvidas também. Um grande beijo para vocês e até a próxima!